A princípio, o nenê só vai nascer daqui 2 semanas. Mas como o médico falou que a qualquer momento pode nascer, a recomendação é que se eu conseguisse antecipar as provas, seria bacana. E aí eles anteciparam, eu fiz de um semestre lá, umas provas antecipadas. Eu lembro que eu fiz prova segunda, terça e ela nasceu na quarta. Foi assim, super Justo. super justo. Tava esperando você terminar a última prova. Super justo. Foi bem organizado a Foi, logística. assim, tipo, eu naquela época tava em planejamento, eu falava, gente, eu sou uma pessoa de planejamento, né? Seja bem-vindo ao NS TechCast, o seu podcast sobre tecnologia e logística. Nessa temporada, ouvimos histórias dos maiores executivos e empreendedores do setor na América Latina. Bom, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, o nosso espaço para falar sobre logística, experiências e pessoas que inspiram outros profissionais aí do nosso setor. Hoje aqui comigo, estou com o Diego Gonçalves. Diego, obrigado pela tua presença. Diego é Head de Risk Management da NS Tech. E hoje a gente tem um episódio muito especial. Muito feliz de receber aqui com a gente Ana Paula Blanco, vice-presidente de operações da DHL. Ana, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter você aqui com a gente. E para a gente começar e já entrar no clima aí da nossa conversa, eu queria que você se apresentasse, Ana, em 30 segundos aí. Conta para a gente quem é a Ana Paula Blanco. Bom, Ana Paula Blanco já é um pouco estranho eu ouvir assim, o meu nome dessa forma, porque todo mundo me chama de Ana Blanco, né? Acho que toda Ana normalmente vem acompanhado de algum outro nome, mas acaba sendo sempre Ana, né? Então, Ana Blanco é mãe da Isabela e da Gabriela, casada com o Cássio. Tenho aí mais de 25 anos de estrada em supply chain. Sou nascida aqui em São Paulo, mas morei em vários lugares fora de São Paulo aí durante esses meus 48, quase 49 anos. E aí a gente vai poder conversar um pouquinho mais hoje sobre um pouco dessa trajetória. É uma honra estar aqui, né? Eu vi que o motivo é trazer pessoas que inspiram, então, assim, fico muito feliz de saber que eu consigo inspirar algumas pessoas, da mesma forma que muitas pessoas me inspiraram ao longo dessa trajetória. Legal, Ana. E para a gente começar, a gente soube aqui que você sempre gostou de estudar, né? E aí você se tornou engenheira química, né, pela USP. E depois já iniciou sua carreira na área de logística, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que tudo isso aconteceu aí na sua vida. Bom, vou começar lá de trás, né? Eu sempre fui boa aluna em notas, né? Em participação. Não tão boa aluna do ponto de vista de comportamento. Eu sempre tive ali muito mais envolvida com a turma da bagunça, com a turma do fundão, apesar de eu gostar muito de estudar. O que era um problema na escola, porque, no final das contas, os professores eles seguram muito a turma da bagunça por causa das notas, né? E comigo isso não acontecia. Então, chegava no final do ano, era uma loucura, assim. Eu lembro, né, dos meus pais sendo chamados na escola, não vamos aceitar matrícula. Era sempre um tema, assim. Chegava outubro, novembro, era sempre um tema. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Até hoje, gosto. É uma das coisas que realmente me move, é o aprendizado. Eu nasci em São Paulo e morei em São Paulo até meus 8 anos. E aí eu mudei para uma cidade do interior, que era pequena naquela época, né? Eu mudei para Atibaia, uma cidade pequena, tinha, 30 mil habitantes. E foi lá que eu fiz praticamente toda a minha escola, né? Até o 2º ano do ensino médio. Quando eu voltei para São Paulo, já com a intenção de fazer um 3º ano de ensino médio um pouco mais forte, me preparando para o vestibular, que eu não sabia o que seria. A escolha da engenharia veio
quase como uma desescolha de outros cursos, mais do que uma escolha por engenharia. Então, aconteceu de uma forma... Como que eu deixo portas abertas? E aí eu fui... Eu tinha certeza que eu não queria nada na área de biológicas. Eu fui eliminando alguns cursos da área de humanas, e aí os de exatas foram os que ficaram. E eu comecei a perceber que engenharia era uma forma de eu escolher mais para frente o que eu queria fazer. Então, se eu quiser trabalhar com administração e fizer engenharia, acho que dá. Se eu quiser trabalhar com economia e fizer engenharia, acho que dá. Se eu quiser trabalhar com engenharia e fizer engenharia, também dá. Então, eu acabei optando por engenharia. E a engenharia química, ela veio porque eu gostava de química na escola. Então, assim, gosto de química, resolvi que eu vou fazer engenharia, então vou fazer engenharia química. Entrei na Poli, em engenharia química, logo depois, né, do terceiro ano. Acho que foi um baque, né? Você vem como boa aluna, com boas notas, né? E especialmente quem entra na Poli logo depois da escola, sem passar por um processo de cursinho e tudo mais, normalmente tem aquele primeiro choque da vida como ela é, né? Assim... Eu lembro as primeiras provas de olhar, assim, pela primeira vez na vida, olhar uma prova e falar, não sei nem por onde eu começo, né? Não, assim, não sei por onde começa essa coisa aqui. Aos poucos você aprende a estudar, né? Então, eu acho que eu aprendi mesmo a estudar. Quando eu entrei na universidade, separar aquele conteúdo enorme, falar o que daqui é importante, aonde é que eu vou colocar foco, como é que eu uso o grupo para me ajudar. Então, também, né, aprender a estudar muito em grupo, onde é que estão as minhas fortalezas, onde é que estão as fortalezas das outras, né, dos outros colegas. Então, em algumas matérias eu ajudava, em outras matérias eu precisava de ajuda. Você começa ali naquela vida universitária, de fato, a entender um pouco também como que vai ser esse processo de aprendizado depois no mundo profissional, né? Pelo menos para mim aconteceu assim. Quando eu comecei a pensar nos meus primeiros estágios e o que eu vou fazer, né? A partir do momento que eu me graduar, porque eu sempre gostei muito de estudar, o meu primeiro impulso foi vou seguir carreira acadêmica, né? Então, o meu primeiro estágio foi no IPT, um instituto de pesquisa, e eu falei, bom, acho que eu vou adorar, né? Porque eu gosto de ensinar, gosto de aprender, acho que vai ser bacana. Depois de muito pouco tempo, eu percebi que aquilo não era para mim. Eu falei, se eu ficar aqui, das duas, uma. Ou eu mato alguém ou eu morro. Né? Aquele ritmo, eu percebi que não ia funcionar. Aí, né, conversando com o meu orientador, que era, né, também professor lá da Poli, ele falou, não, mas é que aqui é um instituto de pesquisa, se você for para uma área mais de pesquisa aplicada, acho que você vai gostar. E aí ele conseguiu para mim um estágio na Aracruz Celulose, lá no Espírito Santo, na área de pesquisa, mas aí pesquisa aplicada, né? Aplicada à indústria. Era um estágio de verão. O estágio não foi nada do que eu imaginava. As férias foram maravilhosas, porque foram assim... 3 meses, tinha uma turma grande, né? Lá, como eles não tinham engenharia química, engenharia florestal, lá no estado, eles traziam pessoas do Brasil todo, de universidades de primeira linha do Brasil todo, para fazer estágio. Passou 3 meses lá. Aí eu fiquei 3 meses, no verão inteiro, passei lá no Espírito Santo, fazendo um projeto, na verdade. Mas aí... Quando eu terminei esse estágio, eu tive certeza que não era o que eu queria, que eu não queria vida acadêmica, que isso não era para mim. Eu falei, bom, deixa eu testar engenharia mesmo, né? Engenharia química. Fui fazer um estágio na Dow Química, numa planta de látex, lá no Guarujá, na área de engenharia. Então, era pura engenharia química. Era, assim, a essência do meu curso. Projetava tubulação, bomba. Porque era a área de engenharia numa indústria química, né? Também percebi que aquilo não era para mim. Que eu precisava de gente, né? Que essa coisa de fazer engenharia mesmo, ficar fazendo projeto, mesmo que na planta, né? Numa área de produção, que aquilo não era para mim. Comecei a olhar outras coisas.
E aí me chamaram para fazer um estágio na área de supply chain na Kodak. Na Kodak. Na Kodak. E aí eu adorei. Eu falei, putz, é isso aqui que eu gosto. Porque eu caí numa área que tem muito de processo. Mas também tem muita gente, né? Supply chain, basicamente, é uma função de pessoas, né? A gente trabalha muito com processos, mas muito com pessoas. E aí eu me encontrei e eu falei, putz, é supply chain que eu quero. Nessa época, eu estava, né, já no estágio da Kodak, com uma oferta deles para ser efetivada, mas também dando uma olhada em outras possibilidades. E aí veio a oferta para ir trabalhar na Procter. E assim foi. Então, aí eu me graduei e entrei na P&G, na área de supply chain. Então, eu falo que eu sou engenheira química de formação, engenheira de produção de profissão, porque eu sempre trabalhei na área de supply chain, que é uma área, basicamente, da cadeira de engenharia de produção. Então, essa é um pouco da minha definição de formação. Já na Procter, eu entrei numa planta de produção que era uma antiga planta da Febo, que ficava aqui em São Paulo, quem conhece São Paulo, na Rua Quatá. Hoje, assim, é o centro da Vila Olímpia. Sim. Naquela época, a Vila Olímpia era um bairro de casinhas, né? Tinha um ou outro galpão industrial, tinha essa planta que pegava um quarteirão inteiro. E ali eu comecei fazendo planejamento de materiais para a linha de medicamentos da P&G. Trabalhei nessa planta, saí de licença maternidade, então assim, eu casei logo depois que eu me formei e logo na sequência eu fiquei grávida e tive a minha primeira filha. Então aí já começa também uma história, né, que muitas mulheres passam um pouquinho mais para frente, né, e tem aquela coisa de como é que eu vou conciliar, né, a vida profissional e a maternidade. Para mim, isso aconteceu muito cedo. Então, assim, a minha vida profissional toda é uma vida profissional de mãe também, né? Eu não tenho muito essa lembrança de como era trabalhar sem ter filhos. Porque minha filha nasceu, eu tinha, sei lá, 2 anos ali de vida profissional. Então, vem... né, a vida profissional junto com... Conciliando com o tema da maternidade e com o tema dos estudos, né? Porque quando eu saí da Poli, eu tinha uma certeza que eu precisava fazer administração. Dado que eu não queria ser engenheira, né? Daquela pura de ficar ali atrás da prancheta, e que eu tinha escolhido uma área que basicamente lidava com muitas pessoas... eu sentia muita falta dessa questão de gestão. E aí, sei lá, acho que 1 ano depois que eu saí da Poli, eu entrei no SEAG, era um combo bem comum na minha época, da turma que estudava lá na USP, né? Você fazia a Poli e logo na sequência você fazia a SEAG para complementar, né? Você saía da Poli e ia para a GV, que era para juntar tudo. Então, também estava numa fase que eu estava, né, tendo bebê. Eu lembro de fazer as provas de um dos semestres lá da GV com barrigão já, de ter falado para os professores, olha... A princípio, o nenê só vai nascer daqui 2 semanas. Mas como o médico falou que a qualquer momento pode nascer, a recomendação é que se eu conseguisse antecipar as provas, seria bacana. E aí eles anteciparam, eu fiz de um semestre lá, umas provas antecipadas. Eu lembro que eu fiz prova segunda, terça e ela nasceu na quarta. Foi assim, super... justo. Super justo. Eu tava esperando você terminar a última prova. Super justo. Foi bem organizado a logística. Foi. Assim, tipo, eu naquela época estava em planejamento, eu falava, gente, eu sou uma pessoa de planejamento. Não posso errar aqui, né? Eu não ia deixar acontecer um negócio desse sem planejar. Mas foi super justo, né? E eu acho que também ficou claro para mim, desde esse começo, que dava para você conciliar
o estudo, a maternidade, o desafio profissional. É claro que eu sempre tive uma estrutura de suporte que me ajudou nesse processo, seja, né, das pessoas que trabalharam comigo em casa ou da própria família que também, né, me suportaram. Mas dentro das empresas por onde eu passei, não só na Procter, mas na GE, na DHL, todas as vezes que eu precisei de alguma coisa para conseguir que esse balanço, eu levantei a mão e eu sempre tive muito suporte. Algumas vezes pedindo coisas que não estavam muito planejadas, mas quando eu pedi, a empresa me ajudou, fez acontecer, flexibilizou, né? Então, acho que fica um aprendizado ali que eu tive desde esse comecinho, que é não ter vergonha de levantar a mão e falar, preciso dessa flexibilidade, eu preciso dessa ajuda para poder fazer acontecer. Quando o Marco traz essa questão do estudo, e ouvindo você falar, tem uma característica muito forte de profundidade, né? Então, assim, até para você decidir se estava mais para ser uma engenheira tradicional ou ir mais para supply e lidar com gente, você testou várias coisas, né? Testou várias hipóteses e foi profundamente se educando que você queria algo mais ligado a pessoas, ir mais para supply, ir para administração, né? Então, é uma característica tua, tudo que fazer com muita profundidade, né? E no detalhe das coisas, né? E eu acho que mais do que só ir no detalhe, é de fato experimentar, né? Então, se você tem uma ideia, e eu acho que isso vale para os negócios, mas vale para a vida, testa. Né? Porque as coisas normalmente não saem exatamente do jeito que você concebeu. Nem no mundo dos negócios, nem na vida. E à medida que você vai testando, você vai ajustando essas hipóteses, né? Você vai calibrando se aquilo realmente acontece do jeito que você tinha imaginado e o que você precisa ajustar para ficar do jeito que você imaginou. Então, acho que né, valeu para os estudos, valeu para esse caminho, né, profissional, aí de primeira escolha do curso, depois dentro do curso, que porta a seguir, né, porque aquele começo lá de escolha, vou deixar muitas portas abertas, também te traz depois uma responsabilidade de qual dessas portas que ficaram abertas eu quero entrar, né? Não que uma vez que você entre, você nunca mais vai poder trocar. Eu acho que você pode, mas sempre tem um custo. E à medida que você vai andando mais, esse custo tende a ser maior. E funcionou para mim dessa forma. E aí também funcionou para mim, né? Quando eu comecei lá na Procter e comecei a entender melhor o que era a supply chain, ficou claro que existiam alguns caminhos dentro de supply chain a ser seguido. Então, tinha um caminho que era ser um profissional de supply chain mais generalista, onde eu conhecesse da cadeia de uma forma mais ampla, do começo até o final. Ou tinham caminhos mais especialistas, né? De se tornar uma pessoa com uma pegada mais de planejamento, ou mais de distribuição, ou mais de manufatura. Então, também ali tinham caminhos a serem escolhidos. E à medida que eu fui conhecendo, estava claro que o que eu queria era conhecer mais da cadeia como um todo, né? Do começo até o final, e não ser, né, uma especialista em um dos pilares de supply chain. E aí, o meu caminho, especialmente na Procter, foi trilhado dessa forma, né? Eu fui ali, eu tinha um plano, né, muito conversado com os meus gestores e tal, mas um plano de ir passando pelas diversas cadeiras. Então, eu passei por planejamento de produção, de materiais, depois eu fui para demanda, entender o que era demanda, algoritmos de previsão, que era uma coisa completamente diferente. Depois eu fui fazer uma cadeira que na Procter se chamava Customer Logistics, que basicamente era projeto com cliente. Então, era da porta para fora. Foi meu primeiro contato com o cliente. Eu falei, putz, isso aqui é legal. Eu acho que ali ficou um aprendizado do quanto você pode extrair quando você sai
do teu círculo, né? Quando para de olhar para o próprio umbigo, e quando a gente está em grandes corporações, é muito fácil você olhar para dentro, né? Não é tão natural assim você olhar para fora, especialmente se você não tem uma função comercial. E aí eu acho que em todas as funções de suporte, não só em supply chain, mas em RH, em TI, toda vez que eu vejo um profissional que consegue olhar para fora, o resultado é muito diferente, porque você, de fato, se conecta com o ecossistema no qual você está inserido. Depois eu fui fazer distribuição, então, transportes, distribuição física, plano de integração, né? Eu conduzi integração aí de supply chain nas aquisições da Vela e da Gillette. Aí trabalhar com o pessoal de analytics pela primeira vez lá, sei lá, quase 20 anos atrás, em Supply Network Design, né? Então, eu lembro que a gente trouxe uma turma de Data Analytics que ficava lá nos Estados Unidos para ajudar a fazer toda a modelagem. Os caras ficaram quase loucos quando chegaram aqui no Brasil. Assim, foram, sei lá, foi quase Não entenderam nada. Não, foi um mês para eles conseguirem entender o sistema tributário, porque, assim, a parte logística, os caras eram craques de modelar, né? Mas fazer algoritmo de otimização de modelagem, considerando todo o esquema tributário, eles chegaram falando, não, a gente está super tranquilo nesse assunto, porque a gente já acabou de fazer um projeto com a turma da Índia, e lá é muito complexo. Depois de uma semana, eles falavam assim, não, a Índia é fácil perto do que tem aqui no Brasil, porque aqui, assim, é uma coisa de louco isso que vocês têm. Então, eu fui lá ticando, né, cada uma daquelas caixinhas do supply chain e aprendendo um pouco mais sobre a cadeia, né? Aprendendo, obviamente, sobre cada uma das cadeiras, mas entendendo cada vez melhor as inter-relações e as conexões entre essas diversas caixinhas, né? Que eu acho que é o que, de fato, faz você conseguir olhar uma cadeia e falar, putz, se eu mexer aqui, quais são todas as outras pecinhas que vão ser afetadas, né? E como elas vão ser afetadas. Porque, no final, o profissional de supply chain, ele está sempre tendo que... eu falo que jogar com 3 bolinhas, né? Que é custo, serviço e cash, né? Que normalmente em supply chain se traduz em inventário. Então, como é que você balanceia esses três elementos? Entregar um é muito fácil, entregar 2 é um pouco mais complexo, mas tem muita gente que faz. Entregar os 3, né? Como é que você otimiza o nível de serviço e também o custo, garantindo que você tem inventários enxutos, é um grande desafio. E à medida que você vai entendendo mais da cadeia como um todo, eu acho que fica um pouco mais fácil de você conseguir esse equilíbrio entre esses 3 elementos. Hoje, eu falo que os profissionais têm uma bolinha a mais, né? Então, assim, o malabarista ganhou uma bolinha a mais, que é a resiliência, né? Que é algo que talvez há 3 anos atrás a gente falasse pouco. Nos últimos 3 anos ficou muito claro a importância de você não só ter cadeias de suprimento que são enxutas do ponto de vista de custo e que têm inventários saudáveis e oferecem um bom nível de serviço, mas que são resilientes, né? Durante a pandemia, a gente percebeu muito claramente o quanto as cadeias, muitas vezes, não são resilientes e você interrompendo o fornecimento, tendo problema, né, de produção, de abastecimento, porque as cadeias não foram pensadas com esse viés, né? Então, hoje, na análise de risco das companhias, supply chain é um elemento importante. Isso ficou claro para todo mundo nos últimos 2 anos. Não é que só aconteceu nos últimos 2 anos. Eu acho que ficou claro nos últimos 2 anos, né? Mais evidente, principalmente
por tudo que aconteceu, né? Ana, olhando para toda a tua experiência no primeiro ciclo de Procter, né? E olhando também todo o conhecimento acadêmico, né? Tem duas coisas que eu acho que seria interessante até explanar para todo mundo que está acompanhando, né? Como é que você divide esse peso de importância para a Ana que existe hoje, né? Porque você passou um ciclo de aprendizado vivendo o dia a dia de uma grande corporação em várias etapas, né? E ali trouxe um conhecimento pesado para você ser uma profissional de liderança hoje, referência, né? E também tem todo o lado acadêmico que você construiu e você buscou conhecimentos fora, né? Como é que as pessoas têm que olhar para isso hoje, na tua visão, né? Buscar conhecimento acadêmico é super importante, se dedicar internamente e procurar passar por várias áreas também é importante. Como é que você valoriza isso hoje e o quanto isso contribuiu para a tua carreira? Eu acho que um dos lados só te deixa com uma perna manca, né? Então, a pessoa que ela tem muita experiência prática e nenhuma experiência teórica, ela vê as coisas parcialmente. Assim como quem só tem experiência teórica e tem muito pouca ou quase nenhuma experiência prática, também vê as coisas de uma forma enviesada. À medida que você junta essas duas coisas, né, você traz um pouco de teoria, entende teoria e aplica essa teoria, ou vê essa teoria aplicada na prática, você consegue, né, ser mais completo. Então, quando eu fui para a demanda, não é simplesmente liderar o processo de S&OP, né? Não é simplesmente fazer projeção de demanda, mas é entender um pouco mais de estatística, entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre algoritmos de previsão. O sistema, ele pode fazer aquilo por você, só que se você não entende o que está sendo feito, se você não tem um conhecimento, um letramento mínimo, eu não vou dizer que você precisa ser um expert, mas você precisa ter um letramento mínimo para saber o que está acontecendo, né? Para saber fazer as perguntas. E eu falo que assim, tem um primeiro nível de conhecimento que você é tão ignorante que nem perguntar você consegue. Né? Você não consegue nem fazer pergunta. Aí você vai evoluindo, você já consegue fazer alguma pergunta, mas qualquer resposta que te deem, você engole. Tem que ter esse mix, né, das duas. Eu falo que a gente tem que estar sempre num nível onde você tem que ser capaz de fazer pergunta e questionar a resposta que te dão, né? E é isso que é a experiência, né? Eu lembro uma vez uma pessoa que trabalhou comigo, ela falou para mim assim: Ana, eu pego aqui um projeto, a gente estava fazendo uma revisão lá de um projeto. Eu pego aqui um projeto e eu, às vezes, passo a tarde inteira revisando e olhando e pensando, né, nas coisas. Aí eu trago para você... Você me faz duas perguntas, né? Derruba a minha tese. Assim, como é que você conseguiu enxergar essas coisas? Eu falo, isso, no fundo, é que é a experiência, né? Assim, a gente consegue olhar aquele todo e, com base no conhecimento teórico e com base no conhecimento prático que a gente já teve, você junta essas coisas e olha e fala, putz, isso e isso não estão fazendo sentido. E é ali que a gente pergunta, né? Para entender o porquê que não faz sentido, mas também para aprender. Não é fazer a pergunta no sentido do quero derrubar teu projeto, mas eu quero entender por que o que eu estou enxergando como não fazer sentido, se faz ou se não faz e por que faz, né? Você pega isso bem num país como o nosso, né? A tropicalização do Brasil, né? Você pega a demanda S&OP numa operação de transporte num país como o nosso. Então, pega a teoria e pega a prática, você precisa da experiência para dizer se aquilo vai virar realidade, né? E a resiliência, depois de uma pandemia, traz mais a necessidade de realmente de ter envergadura, né? Senão você não consegue fechar a conta, mas você que olha de longe e fala, espera aí, gente, legal, você colocou toda a metodologia, mas não vai rodar. Vai faltar, então tem um ajuste aqui, né? Eu brinco que a gente, conforme vai ficando com mais experiência, né? Os que são mais velhinhos como eu, lembram do programa do Silvio Santos, que tinha um quadro lá, que tinha um artista, e ia aparecendo uns pedacinhos, assim, né? Parecia uma orelha, um nariz, né? O Marco tá rindo porque ele devia ver isso. Sim. E aí você tinha que descobrir quem era a pessoa da foto.
Quando você tem menos experiência prática e teórica, você precisa de quase a foto toda completa para ser capaz de saber quem está na figura. À medida que você vai conseguindo, né, e tendo essa experiência, apareceu um olhinho, uma orelha, você fala... É aquilo ali, entendeu? Porque você ganhou essa capacidade, né? Ou estudando, ou vivenciando, ou as duas coisas, porque aí eu acho que quando você une as duas coisas, você acelera esse processo, né? Então, eu, né, tenho esse viés de estudar e eu estimulo isso, porque eu acho que, de fato, o conhecimento acadêmico, ele complementa muito o conhecimento prático. Né? Ô, Ana, mas assim, uma curiosidade, sei lá, você estava na P&G há 20 anos atrás, mais ou menos, né? E pelo que você está contando, já existia essa noção de supply chain, de cadeia. Você vê que mudou muita coisa de lá para cá. Como é que foi para você essa questão do supply chain de 20 anos atrás para o que você vive hoje, assim? Muito mais digitalizado hoje, né? Eu acho que assim, os essenciais não mudaram tanto assim. Tá. A conexão mudou bastante, então uma cadeia muito mais conectada do que há 20 anos atrás, muito mais digitalizada do que há 20 anos atrás, e eu diria que muito mais colaborativa do que há 20 anos atrás, né? Então, há 20 anos atrás, a gente ainda falava de cadeia de suprimento, mas muito restrito às quatro paredes de cada uma das empresas, né? Era super inovador esse conceito da P&G, de ter, né, uma pessoa de supply chain só trabalhando com cliente, por exemplo, só fazendo projetos de supply chain da porta para fora, do mesmo jeito que a gente tinha, né, com os fornecedores. Isso era muito inovador. Hoje em dia, você vê que tem muitas empresas que fazem isso. É claro que a tecnologia ajudou demais, né? Você a trocar informação, colaborar de uma maneira mais intensa. Então, eu vejo mais digitalizada e mais colaborativa do que era e menos linear, né? Eu percebo que a cadeia tá de suprimento, cada vez mais a gente não tem mais um chain, né? Não tem mais uma linha reta, a gente tem um network. É mais um supply network do que um supply chain. Eu acho que o termo deveria até começar a mudar, porque a gente está se configurando de uma forma diferente, né? Então, muitas vezes, as trocas de informação e a colaboração, ela não acontece mais só com quem vem imediatamente antes e imediatamente depois de você dentro desse ecossistema. Ela acontece com todos os membros. Então, pensando aí numa grande indústria, o cliente da indústria pode estar fornecendo informação para o fornecedor daquela indústria, né? Ele não precisa passar necessariamente pela indústria para chegar no fornecedor, porque se ele está enxergando um aumento de demanda ou alguma movimentação do mercado, esse fornecedor tem que estar preparado para isso, né? Ele precisa estar enxergando a mesma informação. Então, eu percebo que a gente também está mudando nesse sentido, deixando de ser algo linear e se tornando cada vez mais um ecossistema, né? Um network de todos os elos. É claro que isso traz uma complexidade grande para todo o sistema, né? Então, antes você tinha que se relacionar basicamente de uma maneira simplificada com duas pontas, né? A ponta de antes e a ponta de depois, e agora você tem que se relacionar com múltiplos players aí nessa cadeia que tem níveis diferentes de maturidade, especialmente tecnológica, né? Então, essas interconexões não são tão simples assim, que enxergam a informação de forma diferente. Então, para muitos desses players, informação ainda é poder, né? Então, será que eu divido? Será que eu não divido? Como que eu divido? Com quem eu divido, né?
Então, você também tem interesses que não necessariamente estão todos alinhados, mas você tem tecnologia que garante que você pode fazer, né? Eu acho que naquela época faltava tecnologia, nem que a gente quisesse, nem que a gente tivesse essa visão. A gente falava de CPFR e eu fiz projeto de CPFR, né, com a turma do... Fiz um projeto piloto de CPFR com a turma da ESR Brasil, lá naquele tempo de Procter, mas o projeto era no papel. A gente passava informação para o cliente, recebia informação do cliente, alinhava a SNOP em planilha, né? Passando tudo feito no papel. Eu lembro que lá, quando eu comecei, a gente fazia importação com guia, né? Tinha guia rosa, guia amarela, tinha, né? Os sistemas não eram automatizados. Então, assim, é claro que hoje a tecnologia também permite um nível de colaboração muito diferente. Mas não é só a tecnologia, né? Tem que ter o querer e tem que ter o estar pronto para, né? Que em algumas vezes a gente percebe que a empresa não está. Ela até quer, mas ela não consegue. O Marco trouxe esses 20 anos, né? Um ciclo de 20 anos aí de lá. E a pandemia acelerou mais 20, na tua visão? Ou pelo menos alguns anos? Eu acho que acelerou um bom par de... talvez uma década. Não 20 anos, mas eu acho que talvez uma década... E eu acho que muito em relação à colaboração, né? As empresas perceberam que não dá para não colaborar, que não dá para continuar trabalhando nos seus silos, né? Então, a pressão por uma reinvenção muito rápida, por uma mudança muito brusca, também fez com que os diversos membros da cadeia tivessem que colaborar muito mais. Porque ali era, né, ou a gente vai junto ou a gente morre afogado junto. Né? Então, eu acho que a necessidade fez com que as empresas também percebessem que elas precisavam colaborar muito mais, usar mais as ferramentas de tecnologia nesse processo de colaboração, e isso acelerou. Eu acho que essa questão que você comentou do supply chain, né, não ser mais uma linha só, mas ser uma rede, veio muito nisso, e também baseado na questão que você falou de resiliência, porque assim, hoje você precisa, não dá mais para ter só um plano, né? Você precisa do plano B, do plano C, do plano D. Isso ficou muito evidente na pandemia. Agora ainda continua, né? Por conta de guerra, por conta de ainda a China travada e coisas assim. E aí a complexidade aumentou de uma forma exponencial, né? Essa para você foi a principal mudança que a gente teve nesses últimos 2 anos? Eu acho que, do ponto de vista de consumidor, a exigência por um nível de serviço muito maior também, né? Então, a gente se tornou mais exigente enquanto consumidor. A gente, né, aprendeu que a gente quer as coisas mais para agora. Isso traz uma demanda para a cadeia diferente, né? Há 3 anos atrás, a gente estava ok em fazer uma compra e demorar 2 dias para receber, 3 dias para receber. Hoje, se não for para amanhã, eu nem compro. É verdade. Né? Eu mudo de fornecedor. Eu vou, né, eu vou em outro site. Então, eu acho que mudou o comportamento do consumidor também, né? Pulverizou mais, porque a gente teve uma aceleração do B2C. Isso traz uma complexidade para a cadeia, porque ela se torna mais pulverizada e com um nível de exigência maior. Então, assim, eu quero mais rápido, com muita confiabilidade, porque aqui o nível de serviço a gente não está falando só de velocidade, a gente está falando de velocidade e também de confiabilidade, né? Não adianta você ser rápido, mas falhar eventualmente. Eu quero ter certeza daquilo que vai acontecer. Quero ter visibilidade, né? Eu quero saber, quero poder acompanhar e uma demanda ali para a cadeia, especialmente a cadeia de varejo, diferente do que estava acostumado, né? Eu falo que quem não está no e-commerce estará. Isso vale
não só para o B2C, mas para o B2B também, né? Assim, de alguma forma, os canais de distribuição todos vão ser repensados, vão se tornar mais digitalizados, e vão sofrer essa demanda de pulverização. Mesmo quem faz B2B vai conseguir chegar num varejista menorzinho, Mais próximo. E vai ter que uma entrega mais pulverizada e vai ter que ser mais eficiente do ponto de vista, né, de serviço, para otimizar também o estoque desse pequeno varejo, dessa pequena indústria. Então, a gente vê isso acontecendo. Começou pelo consumidor, por uma demanda de todo mundo estar em casa e tal, mas isso vale para outras cadeias, né? Que também começam a perceber que vão ter que fazer esse mesmo tipo de movimento. E aí, aquelas 3 bolinhas ficam ainda mais complexas de serem... né, de serem atendidas, equilibradas, porque você começa a pegar uma delas que é serviço e puxar demais. E complexidade, que é pulverização, juntar com isso. Como é que você equilibra o custo nessa história, né? Sem botar um montão de inventário no meio do caminho para ser capaz de atender. Então, assim... Você tem que... A gente está num momento aqui né, de repensar esse equilíbrio. Ana, e aí, depois de muito tempo de profissão, de mãe, né, assim, anos muito intensos, você decidiu tirar um ano sabático, né? E eu queria entender mais, assim, o que te motivou a isso e o que você foi fazer, o que você decidiu... fazer durante esse período aí. Tá, eu vou contar um pouquinho antes, né, de como eu cheguei nesse ano sabático. Então, como eu falei, na Procter eu falo que foi a minha escola para entender cada uma das cadeiras ou das posições de supply chain. Eu fiz quase todas, não todas, mas quase todas eu fiz na Procter. Chegou um momento que eu falei assim, se eu quiser ser uma profissional de supply chain, eu preciso entender de supply chain de outras indústrias, né? Porque eu tinha só o background de bens de consumo. Por mais que eu tivesse trabalhado com categorias diferentes, porque eu trabalhei com categorias, por exemplo, como medicamentos, que tinham uma dinâmica diferente, né? De detergente, de linha de beleza. Basicamente era bem de consumo, né? E aí eu fui para a GE, que era uma empresa que como tinha um portfólio muito diverso, me oferecia a possibilidade de eu aprender outras cadeias. O que é fazer supply chain, por exemplo, num negócio que não é make to stock, que é make to order, né? Que é um negócio de projetos. Um supply chain que não é fazer entrega de caixa num supermercado, que é fazer entrega de equipamento de óleo e gás em plataforma de petróleo, né? Então, eu fui entender de supply chain de outras indústrias para falar, bom, como é que o supply chain se comporta em outras indústrias? E por isso eu fui para a GE, trabalhei na área de energia, depois fui para óleo e gás. Foi na GE que eu chequei algumas outras caixinhas, como compras, né? Eu tinha compras, já tinha passado por área de compras, eu tive responsabilidade em sourcing, mas sempre compras de indiretos ou de serviços logísticos. Então, realmente fazer sourcing de material, né? Sourcing estratégico, tal, foi na GE que eu fiz, assim como manufatura também foi na GE que eu fiz para completar, vamos dizer, o portfólio e começar a entender mais o que é cadeia de suprimento, independente de onde você está, né? E como que eu chego e percebo o que tem de semelhante e o que tem de diferente em cada uma dessas cadeias, né? O que você precisa prestar atenção quando você está numa cadeia nova. Então, eu tive essa outra escola que, vamos dizer, complementou a minha formação. E chegou um momento que eu comecei a parar e falar, acho que está na hora de voltar a estudar, né? Então, eu já tinha lá 20 anos de experiência, também de estudo, mas não de estudo assim, tão intenso, tão focado.
E eu parei e falei, putz, o meu diferencial hoje, né, comparado com quem tem lá seus 5 anos de formação, é a experiência, né? Eu tenho uma experiência que essas pessoas não têm. Eu passei por muitas áreas, eu passei por indústrias diferentes. Então, assim, eu tenho experiência. E o que essa pessoa tem que eu não tenho? Um conhecimento de novas tecnologias, um conhecimento, um letramento, vamos dizer, mais digital, que talvez eu não tenha. Então, daqui uns anos, essa pessoa vai ganhar experiência, vai ter o conhecimento da tecnologia, né? De analytics, de digital, e a experiência. E eu vou ficar para trás. Então, assim, eu preciso catch up, eu preciso garantir que eu continuo, né, na frente do jogo. E foi por isso que eu falei, tá na hora de parar para dar um banho de loja. Né? E eu acho que tinham ali dois banhos de lojas que, para mim, eram importantes. Um era um polimento em toda a questão mais estratégica, né? Então, eu já estava num momento onde eu já discutia posições, não mais de supply chain, mas posições como líder de negócio. Então, tinha ali um polimento em como fazer estratégia, executar estratégia. De negócio, não de supply chain, né? Eu tinha bastante conhecimento em estratégia de supply chain, mas não de negócio. E toda essa parte do que está acontecendo no mundo, do ponto de vista de tecnologia, o que é inteligência artificial, o que são essas startups, como é que as coisas vão acontecer daqui para frente, que é diferente daquilo que aconteceu, né? De quando eu cresci, né? E foi aí que eu comecei a olhar possibilidades diferentes. Me deparei com um programa do MIT. Falei, na hora que eu vi o programa, eu falei, é isso aqui que eu quero. Me apliquei para o programa e fui aceita. E aí eu saí eu estava na GE nessa época, eu saí da GE e fui lá para os Estados Unidos realmente fazer um ano sabático. É um programa que exige que você esteja full time, né? Você, inclusive, assina um termo de que você vai estar só dedicada ao programa. E fui me dar esse banho de loja nessas duas frentes, né? Nessa parte mais estratégica e também conhecer novas tecnologias. Aí fui estudar inteligência artificial, data analytics, né? Me letrar minimamente nesses assuntos, como eu falei ali no começo, né? Saber fazer pergunta, saber contestar uma resposta, né? E ser capaz de construir essa ponte entre o negócio e vamos dizer, o cientista de dados, né? O negócio e o pessoal da tecnologia que muitas vezes, né, não consegue conectar, né? Como é que a gente conecta esses dois mundos? Então, foi por aí que eu cheguei na conclusão de que eu precisava voltar a estudar. É claro que, gostando de estudar, isso foi prazer. Foi um prazer, exatamente. Foi um ano delicioso, né? Delicioso. Não que eu tenha trabalhado pouco, porque eu estudei pra caramba, assim, não é... Né, o MIT é intenso. Então, as pessoas falam, você está tirando, né, um ano de férias. Eu falo assim, gente, não foi. Não teve nada de... não teve nada de férias, né? Teve muito, muito trabalho, mas eu aprendi muito. Aprendi muito com a parte teórica de aulas e tudo mais, mas eu aprendi muito com as outras pessoas que estavam ali, né? Todos eram profissionais aí, eles exigiam um mínimo 10 anos de experiência, então todo mundo, né, era profissional com uma vida né, de profissão. Foi a primeira vez que eu, de fato, vivi diversidade, entendi o poder da diversidade. Eu trabalho com esse tema desde lá da época da Procter, né? Especialmente diversidade de gênero. Mas lá é que eu entendi o poder da diversidade, porque nós éramos uma turma onde tinham pessoas de 39 nacionalidades, então culturalmente muito diversa, mas mais do que culturalmente diversa,
pessoas com backgrounds muito diferentes. Então, gente do mundo corporativo como eu, de consultoria, do mercado financeiro, empreendedores, pessoas das Forças Armadas de mais de um país, até médico a gente tinha na turma, né? Então, assim, eram vivências muito diferentes. Então, eu aprendi muito com essas pessoas. Não foi uma nem duas vezes que tinha lá um problema para ser resolvido e eu olhava e falava, putz, isso é fácil. Tipo, por aqui. E alguém olhava e falava, não, tipo, por aqui. E eu falava, uau. São pontos de vista muito diferentes. Nossa, eu nem sabia que existia esse outro lado. Então, você começa a se dar conta de como um ambiente diverso traz olhares diferentes para a mesma situação. E por ter esses olhares, eu não tenho dúvida que você constrói soluções muito mais completas, muito melhores, né? E muitas vezes não era a visão de um ou de outro, mas era a combinação daquelas visões que trazia uma solução interessante. E isso ficava escancarado, né? Eu lembro que a gente tinha na turma 2 pessoas que tinham um background mais de TI. Uma delas era head de cybersecurity do Exército de Israel. Nossa. E a outra era a head de TI de uma grande corporação, né? Eu tinha sido. Então, quando a gente discutia, por exemplo, segurança da informação, a forma como essas pessoas enxergavam aquele mesmo tema era completamente distinta. Assim, o tipo de preocupação, a abordagem, a forma de propor uma solução era muito diferente. Muito. Porque a vivência delas era muito diferente. Por mais que elas fossem, vamos dizer, focadas no mesmo tema profissionalmente, né? Assim, se você perguntasse para uma e para outra, a resposta ia ser, não, eu sou uma pessoa de tecnologia da informação. As duas iam te dar essa resposta. Mas a vivência, o ambiente, o contexto, os problemas que elas viviam no dia a dia eram tão diferentes que a forma de enxergar as soluções era completamente diversa. Então, eu aprendi muito, muito sobre diversidade também. Esse foi talvez, né, um dos maiores insights que eu tive de realmente como faz diferença você ter um time diverso em todos os aspectos, né? Então, gênero é um aspecto, mas de formação acadêmica, de vivência profissional, tudo isso traz uma pluralidade e um complemento que é super importante. Especialmente quando a gente está falando de supply chain, né? Que tem tantas interrelações. Então, você ter pessoas que vêm de áreas diferentes, que enxergam a cadeia de forma diferente, também é importante. E aí eu sinto isso na minha volta, né? Porque aí quando eu voltei desse programa, eu fui para a DHL, que foi a primeira vez que eu fui sentar do outro lado da mesa, né? Então, eu do outro lado tenho um olhar diferente do que eu tinha no passado. Ao mesmo tempo, é muito mais fácil, por exemplo, para mim, ser capaz de me colocar nos sapatos dos meus clientes, porque eu estive daquele lado da mesa durante muitos anos, então essa conversa acaba sendo, né, mais fácil. E eu percebo que, com os meus pares, eu também trago um olhar diferente, porque eu tive uma formação diferente da maior parte das pessoas que trabalham comigo hoje, né? Que é o olhar do embarcador, não é o olhar do prestador de serviços, mas que se complementam bastante, né? Então, eu também acho que na volta eu busquei um pouco dessa diversidade, né? De como é que eu vou continuar aprendendo, o que eu vou buscar ali de diferente, de complementar na minha formação, que eu ainda não tenho. E aí eu preciso dar um depoimento aqui, Ana, que quando a Ana estava voltando, né, Ana? A gente conversou e a Ana disse assim, passei um período estudando e eu preciso compartilhar um pouco desse conhecimento, né?
E aí eu tava, isso há 2 anos atrás, mais ou menos, né? E a gente Não tava... mais, foi em 2018 que eu voltei. Mas a gente publicou algo há uns 2 anos e meio, por aí, atrás, né? E eu tava num momento muito que, assim, que a gente queria tratar muito sobre tecnologia, porque era algo que tava mudando muito, a gente tava começando a falar de logística 4.0, essas coisas assim. Enfim, a gente publicou um artigo, a Ana publicou um artigo que foi capa de uma das edições da Monologística, né? E acho que eu nunca te contei, mas foi um dos mais lidos até hoje. A gente tem esses artigos que ficam na área do assinante, até hoje ele é um dos mais acessados. Lá. Ele está nos top 5 ali, ele está lá. Então, isso foi muito legal, né? E aí, Ana, nesse sentido, né, de ter entendido mais sobre tecnologia, né, sobre startups e tudo mais, como é que você vê hoje o Brasil nesse cenário, as empresas brasileiras nesse cenário, né? Como é que a tua visão de tecnologia aplicada à supply chain no Brasil hoje, assim? Você vê muita diferença até com essas pessoas que você teve contato lá no exterior? Como é que você vê? Eu acho que a gente tem um ecossistema que está cada vez mais fortalecido, né? Quando eu cheguei, eu via uma diferença muito grande do que estava acontecendo, né, lá nos Estados Unidos e mesmo em outros ecossistemas, né, como Singapura, Israel, porque eu tinha muito contato com o pessoal, né, dessas áreas e comparado, o Brasil estava bem para trás. Eu acho que esse bem para trás também tinha muita relação com a disponibilidade de capital, né? Porque o brasileiro ele tem muito boas ideias. A gente, de uma maneira geral, tem pessoas criativas que, né, a gente sempre teve que lidar com ambientes complexos, né? Muita instabilidade. Então, isso traz um jogo de cintura e uma criatividade que sempre foi reconhecida. Só que você precisa de capital para fazer muitas coisas acontecerem, né? Então, eu acho que a principal diferença que eu via quando eu cheguei era a disponibilidade de capital. Aqui, as pessoas, para captarem recurso, era super difícil. Lá, com uma folha de papel, eu não estou brincando, com um PowerPoint de 3 slides... Você chegava com uma ideia e conseguia dinheiro. Eu vi isso acontecer com mais de uma pessoa da minha turma, porque tiveram algumas pessoas da minha turma que acabaram montando startups. Algumas estão indo super bem. Então, realmente, tiveram ideias bacanas, conseguiram desenvolver e tal. E tiveram outras que testaram e não foram para frente. Mas, assim, conseguir esse primeiro aporte para fazer um teste, né, eles chamavam de sandbox, para brincar um pouco e ver se aquela era uma ideia que ia para frente, não era um problema. Não era um problema. Tipo, capital estava disponível. Aqui não era assim. Então, muitas das ideias não iam para frente por falta desse capital inicial para você ter aquele primeiro teste e falar... Dá para fazer ou não dá para fazer? Vai ter mercado ou não vai ter mercado? Preciso mudar? O que eu preciso mudar? Como é que eu pivoto aqui para a coisa funcionar? Isso eu vi mudar nos últimos anos, né? Então, eu vi muito mais capital chegando, os fundos, né, vindo mais fortemente aqui para o Brasil, as startups sendo capazes de fato... conseguirem seguir com as suas ideias, os grupos de anjos também, né, se multiplicando. Então, muita gente estando disposta, né, muita gente, pessoa física, né, estando disposta a investir em inovação, os grupos ficando cada vez mais bem estruturados, né, e tendo, de fato, essa missão do smart money, de trazer dinheiro, mas também ajudar essas startups selecionadas aí com boas ideias, com conhecimento, né, com experiência que muitas vezes não tem. Então, eu vi uma evolução bastante grande. Eu acho que hoje essa distância diminuiu, mas quando a gente fala... né, de mais de tecnologia, menos de biociência. Então, quando a gente vai para áreas como saúde, ou quando a gente vai para áreas mais ligadas à parte de hardware, aí eu ainda vejo que a gente está muito
muito para trás, né? Porque aí os investimentos são muito mais altos, os tickets são muito mais altos, e eu não vejo o Brasil realmente sendo capaz de acompanhar o que está acontecendo nessas áreas no resto do mundo. Não que não tenha brasileiro, porque tem muito brasileiro bom que está envolvido com esses ecossistemas, né? E que está envolvido com essas startups, mas aí trabalhando fora do Brasil, porque de fato você precisa de muito mais capital para fazer a coisa acontecer. E aí a gente estava conversando aqui antes, né, Diego? Você também está envolvida com esse ecossistema aqui no Brasil. Você está como conselheira, né, da Bind. Esse é um pouco do envolvimento, né? Vem do envolvimento como anjo. Então, assim, quando eu voltei, eu também senti a necessidade de dar um pouco de volta, né? Então, do mesmo jeito que eu falei, eu preciso compartilhar um pouco do meu conhecimento e tal. Eu acho que aquela minha raiz lá do começo que eu falei, né? Eu queria vou seguir carreira acadêmica, porque eu gosto muito de estudar, mas eu também gosto de ensinar. Eu acho que nunca me deixou, né? Eu sempre tive essa necessidade de compartilhar também aquilo que eu aprendi, que eu estudei, né? O conhecimento que eu acumulei durante esses tempos. E aí eu me juntei a um grupo de anjos. Então, hoje eu faço parte de 2 grupos, do grupo do MIT e do grupo da Poly. Ajudava aí a turma a fazer uma curadoria toda vez que aparecia uma startup mais ligada à área de logística, né? Então, ajudando a fazer um pouco de curadoria. E aí, dentro desses grupos, à medida que a gente investe, muitas vezes a gente também coloca uma das pessoas que investe como parte do conselho, dentro daquela cultura de trazer um smart money, né? De trazer conhecimento. Então, eu tô com essa startup já, eu acho que uns 2 anos que eu tô com o pessoal do Bind. É uma startup de mobilidade urbana, então não é distribuição de carga, né? Mas no final das contas, a gente está falando de logística de pessoas, como é que a gente otimiza, como é que a gente usa meios mais eficientes de carona, né? De avaliação de meios de transportes múltiplos para serem usados aí na mobilidade de funcionários pelas empresas. E aí eu trago um pouco do meu conhecimento de logística e distribuição aí para mobilidade humana, né? Então é super interessante, porque eu acho que você também consegue contribuir e aprender muito, né? Como é uma startup, né? Como tem que ser ágil, como é que você reage de uma maneira rápida e testa e vai percebendo o que o mercado tem mais ou menos aceitação e fazendo as adaptações necessárias no teu produto para ir atendendo aquilo que é de fato a dor do mercado, porque você nasce de uma dor, mas que não necessariamente é uma dor que o mercado todo tem, né? E aí, à medida que você vai testando, você vai percebendo onde é que o calo aperta mais. Você percebe, eu acho que tem um calo, mas não consegue ver ali o pontinho que de fato dói mais. E à medida que você vai testando e evoluindo com o produto, você vai sendo cada vez mais cirúrgico. Então, assim, é um super aprendizado. E fora que eu estou ali com outras pessoas que também contribuem bastante, né? Então, eu sempre aprendo muito com a turma da startup, aprendo muito também com as outras pessoas que estão ali no conselho dessa startup e com esses grupos de anjos, né? À medida que a gente avalia as startups e conversa com a turma, você também aprende um montão, né? Você descobre um monte de coisa que você não sabia que está acontecendo. Algumas coisas a gente descobre assim, não faz sentido para investimento, mas deixa eu conversar mais com você, porque talvez aqui dentro da empresa a gente tenha alguma... É um propósito bem nobre, coisa, né? É um propósito bem nobre. Olhando lá, é um propósito bem nobre, né? Você vai no bem-estar da pessoa, você vai na mobilidade, você vai na própria questão da poluição, e, enfim,
resolve bastante coisa e conversa bem com o propósito da NSTech, né? Que é de melhorar o mundo por toda essa vertente, né? De mobilidade. Acho que parece uma boa frente da startup, né? Não, e assim, é uma turma que começou com essa coisa de mobilidade, porque a história deles era um grupo de amigos que passou, sei lá, um par de meses viajando pelo Brasil num carro. E aí eles começaram a entender essa questão de mobilidade, de como você precisa compartilhar mais, né, e de quais são as dores. E foi daí que surgiu, né? Num momento pré-pandemia, então vamos imaginar onde todo mundo se deslocava, talvez até mais do que se desloca hoje, né? E compartilhava muito pouco. Né? Assim, a quantidade de carros numa cidade como São Paulo que você vê andando com uma pessoa só é enorme. Né? E quando você começa a trabalhar essa questão de mobilidade, você também começa a trabalhar a interação social das pessoas. Né? É claro que sempre com um tema de segurança importante, então em sistemas fechados, né? Normalmente da própria empresa ou com um condomínio, ou de um grupo de pessoas que, de certa forma, tem algum tipo de afinidade. Mas você vai desenvolvendo outras coisas, que não é só uma questão de mobilidade, de sustentabilidade, mas também tem uma questão de relacionamento, né, de interação entre as pessoas, e que muitas vezes nessas cidades grandes a gente vai se isolando, né, vai se tornando seres assim cada vez mais autônomos e sozinhos, né? Sim, são algumas horas nesses deslocamentos, né? Conversa e fica até assustado, né? Em quanto tempo as pessoas ficam nesses deslocamentos, né? É isso aí. Então, Ana, comenta pra gente um pouquinho de como é que é a tua experiência agora nesse programa de conselho com foco em diversidade. Bom, essa é uma experiência nova, né? Esse é um programa do IBGC, se chama Programa de Diversidade em Conselho. Meu impulso para trabalhar um pouco mais com o conselho veio da experiência do Bind, né? De quanto que eu podia aprender e também ensinar um pouco, né? E trazer um olhar um pouco diferente para esses conselhos. Então, é um programa onde você se inscreve, eles fazem lá uma seleção, e o foco, de fato, é trazer mais diversidade para conselho. Não só diversidade de gênero, mas também diversidade de backgrounds, né? Diversidade de formação. É um programa que hoje nós somos em 33 mulheres de escolas muito diferentes, né? Então, a gente tem gente do mundo acadêmico, tem algumas pessoas de formação mais na área jurídica, financeira, e também pessoas que vêm da área de tecnologia, de supply chain, né, de operações. E o propósito é a gente trazer para os conselhos uma diversidade também como uma forma de gerenciamento de risco, né? Porque à medida que a gente tem pessoas com pensamentos mais diferentes, a gente olha para os riscos de formas diferentes, mapeia esses riscos de forma diferente e, claro, traz uma governança para as empresas diferenciada também, né? Não só olhando pela questão do gênero, né, e sendo capaz de ter aí uma diversidade de estilos, mas também muito com esse foco de formação, de olhar para trazer diversidade para os conselhos. Então, assim, tem sido uma experiência super bacana. Eu tenho aprendido muito sobre o que é conselho, né, como atuar num conselho. A gente tem toda uma formação teórica, mas também tem uma mentoria com pessoas super top, que tem muita experiência em conselho e que traz aí um pouco dessa experiência para ajudar nessa construção. Tô bem animada com essa nova empreitada aí, né? Acho que, de novo, juntando um pouco da prática com a teoria. Ainda estou mais na teoria do que na prática, mas espero que em breve eu consiga também exercitar um pouco mais essa parte prática em conselho também. Legal, Ana. E aí, assim, muita coisa, né? Você contou pra gente aqui, tua vida profissional é incrível, tudo que você já fez. Mas a minha pergunta é, a tua jornada profissional, né?
até agora atendeu às tuas expectativas, né? Então, assim, hoje, vice-presidente de operações da DHL, né? Era isso que você imaginava? Tem mais alguma coisa que você queira fazer ainda diferente de tudo isso que já foi feito? Como é que é isso para você? Eu acho que a jornada atendeu no sentido de que eu sinto que eu sempre estive aprendendo, né? Então, eu nunca tive muito essa coisa do onde eu quero chegar, qual que é a posição, qual que é o cargo. E muito mais como é que eu continuo aprendendo. Né? À medida que eu continuo aprendendo, eu acho que a jornada sempre vai estar atendendo. Então, eu acabei de falar de conselho, uma área completamente nova. Então, acho que tem sempre coisas novas para aprender, né? Muita mudança tecnológica, a gente falou sobre isso. Então, muita coisa nova acontecendo, né? Muita tecnologia nova. Então, acho que enquanto essa jornada estiver interessante do ponto de vista de aprendizado e de aprender e ensinar, né? Porque eu acho que eu também me satisfaço quando eu posso passar um pouco disso, né? Quando eu posso ensinar um pouquinho e acelerar o processo de outras pessoas. Acho que não tem nada melhor do que a gente ver uma pessoa que trabalhou com a gente crescendo, né? Se desenvolvendo, aprendendo, fazendo coisas novas. Então, do mesmo jeito que isso me traz satisfação quando acontece comigo, me traz satisfação quando eu vejo acontecer com as pessoas que estão no meu entorno, né? Com as pessoas que trabalham comigo. Então, acho que ainda tem bons anos aí pela frente, para muita coisa ainda para aprender. Sem dúvida. Então, Anne, aí não vou nem, assim, eu ia fazer a próxima pergunta, quais são as características, né, que tornaram a Ana Blanco o que ela é hoje, né? Mas eu vejo que a tua resposta anterior vai muito nisso, de assim, não era a expectativa de onde eu vou estar, mas é de querer sempre aprender, de sempre querer fazer algo novo. Acho que isso te trouxe até onde você está. Acho que essa é a tua principal característica, assim, que você vê. Eu acho que o aproveitar a jornada, mais do que pensar no destino final, né? Se você aproveita a jornada, o destino ele vem meio que como uma consequência, né? Tá, muito legal. Ana, e agora a gente vai então para o final aqui. A gente tem um quadro que a gente chama Dicas e Impressões. E aí eu queria te fazer algumas perguntas aí para você deixar de dica para o pessoal, né? Então, primeira coisa, a dica de um livro. Tem algum livro aí que você considera super importante? Olha, eu tô numa fase... Eu leio muito, né? Eu tô numa fase de biografias. Eu tenho umas fases, assim. Eu tô numa fase de biografias, tenho lido muitas biografias. E eu acho que uma das que eu li que mais me chamou a atenção nesses últimos tempos é a biografia do Steve Jobs. Não pela história do Steve Jobs per se, mas eu acho que é talvez o melhor livro de estratégia que eu já tenha lido. Se você lê esse livro com esse olhar, você aprende muito sobre como nasceram as empresas de tecnologia, quais as estratégias que essas empresas usaram. Empresas que hoje são super bem-sucedidas, né? A gente está falando de IBM, Microsoft, Apple, que tiveram estratégias muito diferentes. Todas estratégias que a gente pode considerar vencedoras, né? Então, acho que talvez uma dica de livro seja a biografia do Steve Jobs com esse olhar, né? Com um olhar de livro de estratégia mais do que a história do Jobs per se. Legal, muito bacana. Você tem alguma frase preferida? Olha, tem uma frase que eu aprendi enquanto eu estava no MIT que eu falo não pode ser mais verdade. Questions are the answer. Então, as perguntas são as respostas, na verdade. Quanto melhor as perguntas que você fizer, quanto mais curioso você for, mais respostas você vai ter. Então, essa eu acho que é uma frase que eu tenho usado bastante nos últimos anos, para mim e para os outros. Perfeito. Legal. E qual dica que você pode deixar, um conselho para quem está começando na área e quer traçar uma carreira aí em logística ou supply chain? Eu acho que, primeiro, nunca deixe de ser curioso, né? Essa é uma área complexa. Então, a gente sempre vai precisar de curiosidade, sempre vai precisar ter, assim, esse espírito de aprender. Aprender aquilo que a gente está fazendo, mas aprender como aquilo que a gente está fazendo se interrelaciona, né? No final, é uma área que requer muita inter-relação. E quem consegue compreender essas relações de forma adequada, eu acho que tem um diferencial.
E aproveitar a jornada, né? Eu dou essa dica porque funcionou para mim, então é algo que eu sempre falo para os outros, né? Aproveita a jornada, né? Aproveita cada momento dessa jornada para extrair o máximo daquele momento. Legal. Ana, a gente está chegando no fim. Eu queria agradecer de novo muito pela tua presença. Eu aprendi demais, hein, Diego? Aprendemos, foi muito legal, né? Foi uma bastante. delícia, foi uma delícia. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, contar um pouco da história e também, né, pensar sobre alguns assuntos. Vocês trazem aí algumas provocações, então a gente também para refletir um pouco sobre essa história. Não, muito legal. Estamos vendo a Ana voltando lá pro começo, lá de conselheira agora, querendo cada vez mais ensinar também, né? É isso aí. Então, muito obrigado, Diego. Valeu pela tua companhia aí. Junto. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela companhia em mais um episódio do nosso NS TechCast. Lembrando que a gente tá no YouTube, nas principais plataformas de áudio. E é isso. A gente espera encontrar vocês aí no próximo episódio.